Olá! Após fazermos o cadastro do paciente, vamos agora trabalhar com a captura e edição das imagens. Para eu capturar uma imagem, basta que eu venha aqui onde está escrito pronto para capturar. O ícone acima, onde tem o desenho do sensor e 3 sinais informativos, o azul quer dizer que ele está em modo de espera. Verde é que ele está pronto para captura, ou seja, tudo está cadastrado, tudo está ok. E o vermelho, que ele está com algum sinal, que o sensor não está conectado ou alguma coisa não está legal. Como aqui está no azul, modo de espera, basta que eu venha neste ícone, neste quadro e coloque o número de imagens que eu desejo fazer naquele momento. Eu posso fazer 1, 2, 3, quantas for, no prazo de 2 minutos de captura. Aqui, como exemplo, eu vou colocar para fazer 2 imagens. Após eu escolher as imagens, eu clico em iniciar captura. Nesse momento, um timer ou relógio começa a contar e essa barra começa a preencher. Eu tenho então 2 minutos para fazer as 2 imagens que eu escolhi. Nada impede que eu faça uma só nesses 2 minutos, a outra eu não vou fazer, basta eu cancelar a captura logo após. Ou se eu for fazer mais de uma, eu tenho que daí reiniciar o processo. Após fazer a emissão da radiação, a imagem vai se prostrar na tela desta forma. Aqui eu tenho as ferramentas para edição dessa imagem, para trabalhar a imagem. A primeira delas que eu tenho é comparar a imagem com outra, ou seja, eu fiz uma imagem inicial e final, quero conversar com o paciente, quero comparar as duas, mostrar o meu trabalho, basta clicar nesse ícone, abrir, pegar uma segunda imagem, aqui eu vou exemplificar essa como sendo a segunda imagem, clico no ícone de aceito e aí vão se prostrar as 2 imagens na tela para que eu faça uma comparação entre uma e outra. Apertando o Escape ou tecla ESC do computador, eu volto para a configuração inicial. O segundo ícone é o tela cheia, onde eu clico, a barra de ferramentas vai sair nesse momento e vai ficar só a imagem na tela toda. Então, é uma outra ferramenta para facilitar a conversa com o paciente, para mostrar a radiografia, alguma lesão ou algo na radiografia. Mais uma vez, apertando a tecla ESC, eu volto para a configuração inicial. O próximo ícone é salvar imagem. Caso eu tenha feito alguma alteração de filtro, eu clico em salvar, essa imagem vai salvar alterada sem que eu perca a imagem original. Ele sempre vai fazer uma cópia da imagem alterada e a imagem original vai se manter no mesmo lugar. O próximo ícone seria para excluir, caso eu não gostei da imagem, vou repetir a imagem, quero tirar ela, eu clico em excluir. O próximo ícone, que seria esta pasta amarela com uma seta indicativa, seria para exportar a imagem para um outro lugar. Caso eu tenha que salvar em alguma outra pasta, quero usar em algum outro programa, eu clico simplesmente na pasta, escolho a pasta onde eu desejo salvar. Como exemplo aqui eu vou usar a área de trabalho, escolho um nome para essa radiografia, radiografia 1, como por exemplo, escolho o formato que eu desejo salvar. Como padrão que o programa faz é o TIFF, mas clicando nessa caixa eu tenho os outros formatos, como bitmap, BNG, DICOM, JPEG, etc. Vou salvar como um JPEG e salvo. Aí a imagem vai estar salva na minha área de trabalho com o nome de radiografia 1, por exemplo. Para tratamento das imagens e melhoria das imagens, eu tenho esses 6 ícones aqui. O primeiro seria realçar bordas, que ele tira um pouco de tons de cinza da imagem para facilitar visualizar algum elemento dentro da radiografia. Eu tenho desde o nível 1, em que ele dá uma leve realçada nas bordas, até o nível 4, em que ele dá uma realçada um pouco maior nessa imagem. Podemos então ver aqui na imagem como ela fica alterada do nível 1 ao nível 4. Eu tenho 1, 2, 3 e 4, ok? Esse ícone, desfazer, eu desfaço toda a alteração que eu fiz na radiografia. Eu quero desfazer o realçar bordas, eu dou um clique, eu tenho novamente a imagem original na tela.
Aqui eu tenho ajuste de brilho, em que clicando para a direita eu aumento o brilho, clicando para a esquerda eu diminuo o brilho. O próximo inverter cores seria o positivo negativo, conhecido positivo negativo. Um clique ele vai para o negativo da imagem, ele transforma o que é escuro em claro, o que é claro em escuro. Um outro clique ele volta para a imagem original, normal. Seguindo, eu tenho ajuste de contraste, em que eu melhoro o contraste da radiografia. À direita, eu aumento esse contraste, clicando para a esquerda, eu diminuo este contraste. Este ícone é o histograma, em que já tenho o gráfico do histograma normalmente em cima da imagem, em que eu ajusto tons de cinza, como por exemplo, clicando neste indicador, nesta seta, movimentando ela um pouco para a esquerda, e clicando, vocês podem ver a alteração da imagem, que tira tons de cinza da imagem, facilitando aí visualizar alguns elementos também na radiografia. O próximo é ajuste de gama, em que ela melhora também os tons de cinza da imagem. Lembrando que o olho humano enxerga aproximadamente 35 tons de cinza, enquanto aqui nessa imagem tem 256 tons. Então muitas coisas nós não estamos vendo nessa radiografia. Então essas ferramentas servem para que melhore a visualização do olho humano nos tons de cinza. Seguindo nas ferramentas de edição da imagem, eu tenho as próximas, que seria inserir caixa texto. Caso eu queira, dentro da radiografia, colocar alguma informação, aqui eu vou, como exemplo, colocar uma lesão apical. Somente como exemplo. Vai ficar inserida na radiografia o texto que eu marquei. Com este ícone, inserir seta, eu aponto aonde estaria, no caso, esta lesão apical que eu citei. Eu poderia colocar uma flecha ou várias flechas indicativas para demonstrar. Também tenho o ícone inserir círculo, que seria para também detalhar mais o que eu quero diagnosticar. Então, um conjunto dessas três ferramentas pode apontar melhor aquilo que eu quero mostrar para o meu paciente. Ferramenta de desenho à mão livre, caso eu queira fazer algum desenho na radiografia, caso eu queira apontar alguma coisa na radiografia, eu tenho essa ferramenta de mão livre. Mais uma vez, com o ícone desfazer, eu tenho a imagem novamente original. Essas duas ferramentas próximas, selecionar e cortar, trabalham em conjunto. Que seria, caso eu não queira mostrar os outros elementos, quero ter somente um elemento, eu clico no primeiro em selecionar, seleciono uma determinada área, clico em cortar, eu vou ter somente aquela área para trabalhar. Mais uma vez desfazer, eu volto à imagem original. O próximo conjunto de ferramentas seria para a odontometria. O que seria? A primeira medição de ângulos. Ele ele mede ângulo entre três pontos escolhidos por mim. Como, por exemplo, eu quero medir um ângulo entre este ápice. Ele me dá mais ou menos o ângulo entre esses três pontos que eu dei clique. Basta que eu clique num ponto, clique num segundo, clique no terceiro, ele me dará o ângulo entre esses três pontos. Seguindo, eu tenho a ferramenta de calibrar medidas. O programa ele não entende se você usou a técnica da bissetriz ou a técnica do paralelismo. A técnica do paralelismo dá praticamente o que está, a radiografia mostra praticamente o que você tem no real. Mas o programa não entende se você fez uma angulação na radiografia. Então eu tenho essa ferramenta calibrar imagem que compensa essa angulação. Como por exemplo aqui eu tenho uma boa referência, eu tenho aqui uma radiografia de uma lima, em que a lima tem marcações. Para calibrar essa imagem, ter assim sempre imagem real, eu clico aqui, calibração de medidas, clico nessa lima, que eu tenho a marcação real dela. O programa aponta que essa lima tem 20,5, mas no real eu estou olhando pela marcação da lima que nesse ponto ela tem 18, por exemplo. Eu clico, marco na caixa de diálogo 18, onde está 18 milímetros, clico no
no verificar e ok, agora sim a minha imagem está calibrada. Eu compensei, eu fiz a regra de 3 automaticamente, compensou a angulação. Agora eu posso vir na próxima ferramenta, que é medir distância, e medir realmente quanto faltaria para eu atingir o ápice nessa radiografia. Ele me deu aqui 1,2, ele compensou a angulação. Por último, nas ferramentas de medições, eu tenho medir múltipla distância, que ele mede não só uma distância em linha reta, como, por exemplo, uma distância em linha curva. Para quem se deparar com um canal curvo, eu consigo clicar na curvatura e ele vai me dando medidas, como por exemplo aqui de ponto a ponto, e a medida, e assim eu tenho, somando esses pontos, a medida total da radiografia. Essas então são as ferramentas para a edição de imagem.